Olá, canadense! E olá, futuros e futuras canadenses que estão nos assistindo. Então, gente, para quem não conhece, eu sou a Renata, da Go North. E hoje a gente vai fazer... para quem não sabe, eu também trabalho na Go North, né? Somos duas consultoras na Go North. E hoje a gente vai fazer uma live falando um pouco sobre a pontuação, que está bem alta no Express. A gente já tem bastante tempo. Eu pedi para vocês deixarem algumas dúvidas aqui no Instagram, tanto na caixinha do Kit no Canadá, quanto na caixinha do @TheGoNorth, sobre esse assunto. E vocês perguntaram muito, será que vai continuar assim? Será que é uma coisa nova, né? Então, só para esclarecer, assim, antes da gente começar, essa pontuação tá alta já tem bastante tempo, tá? Desde o ano passado, que já tá aí na casa ali dos 460, 470. E o máximo que a gente viu, acho que foi 478. Mas só que tem uma coisa aqui, te avisa logo, que vocês mandaram muitas perguntas sobre estudo, sobre visto. Sobre outras coisas completamente diferentes, A gente não vai falar sobre isso hoje, que a gente vai marcar uma outra live para a gente estar falando sobre essas coisas dos vistos. Mas hoje a gente vai focar só em imigração. Isso, exatamente. Então, Rê, antes de tudo, se apresente para o pessoal um pouquinho, para o pessoal te conhecer, caso ainda não te conheça. Como assim não conhece? Mas, por favor, se apresente. Então, gente, meu nome é Renata, sou consultora de imigração da GoNorth. Eu trabalho mais aqui para a parte de British Columbia, onde está o escritório da GoNorth principal, mas eu trabalho em parceria com a Kit também. Ela é consultora da GoNorth, ela fica mais nessa parte aí de Toronto, onde ela mora. E a gente trabalha muito com o processo de Express Entry e PNP. O número de casos maiores que a gente tem é para Ontário e para British Columbia, mas a gente também faz para outras províncias do Canadá, exceto Quebec. E Saskatchewan. E Saskatchewan. E uma das coisas que a gente mais assim fala para vocês e fala para os clientes antes de fechar o contrato para imigração, naquela coisa do ânimo, eu vou fechar e tal, faz uma análise de perfil com a gente, que é uma oportunidade que nós temos de ler toda a sua informação, fazer um relatório escrito para você. Você recebe esse relatório escrito, vê todos os pontos que a gente viu e tem tempo de fazer uma lista de perguntas para quando a gente for conversar por Skype. Então, essa consulta tende a ser muito mais proveitosa porque você já entendeu o que a gente viu, você tem um plano geral, assim, um conhecimento geral dos processos de imigração que estão disponíveis para pessoas com o seu perfil, e daí a nossa consulta fica muito mais proveitosa. Então, eu e a Kit, a gente faz essa análise, a gente estuda as possibilidades, e se você, de fato, tiver a chance de entrar no processo de imigração agora, a gente vai falar. E se não tiver, não fica chateado com a gente. Eu sei que às vezes é frustrante quando você ouve assim, poxa, não é elegível agora, mas isso significa que você tem um tempo para se planejar melhor e ficar com seu perfil mais forte para ter chance de ser chamado. Então a Kit, assim, ela é muito boa nisso, porque ela pega já todas as províncias do Canadá e te dá uma lista, assim, de chances que você tem, e hoje ela vai falar bem sobre como você aumentar a sua pontuação. Como ela disse, essa pontuação está alta não só pela pandemia, já estava alta antes. A gente sentou hoje de manhã, deu uma olhada na tabelinha, e na tabelinha mostrou que já estava alta antes mesmo da pandemia. Então, eu vou até falar um pouquinho isso? sobre essa então, tabelinha fala depois. Aí. Não, depois, pode continuar. Então, assim, quando você sentar para conversar com a gente, que a gente der uma pesquisada no seu perfil, a gente vai dar dicas de como melhorar esse perfil. É claro que a gente conversa com pessoas de diversos tipos, por exemplo, gente que já está mais preparado, que já tem um nível educacional bacana, nível inglês fluente e que só precisa melhorar talvez se tiver um francês. Ou pessoas que estão começando o planejamento para o Canadá agora, que estão com um nível de inglês muito baixo. Então, a gente tem que sentar para ver todas as possibilidades e dizer para você se tem a viabilidade de fazer esse processo de imigração agora ou adiar para fazer esse planejamento com mais calma. Eu acho que é isso. O ponto principal assim, de trabalhar comigo e com a Kit é fazer esse planejamento desde o comecinho, na análise de perfil, e ir com a gente até o final, até o sonhado PR, que é uma alegria muito grande quando a gente vê um cliente pegando um PR aprovado. Eu te contei que eu saí o PR do meu cliente depois de um ano aqui? Nossa, foi emocionante demais. É muito bom. Chora o cliente, chora a gente, fica todo mundo feliz, porque é um sonho realizado, né? Bom, gente, como a Renata falou, a gente faz essa avaliação. Se vocês tiverem interesse em fazer essa avaliação com a gente,
é só entrar em contato através do parceriakit@gonortesa.com. E eu acho muito importante também ressaltar que a gente não vai falar para você fechar um processo se você não tiver chances reais de imigrar. Tá? Eu acho assim, eu e Renata, a gente é muito justo nesse sentido, sabe? A gente está aqui para ajudar vocês, a gente não está aqui para ganhar dinheiro em cima de vocês, dinheiro em cima do sonho de vocês, a gente está aqui para realmente realizar o sonho de vocês. Tá? Então, assim, para que, se vocês quiserem que a gente ajude vocês a realizar esse sonho, vocês podem contar com a gente, tá? E a análise de perfil, ela é muito importante justamente por conta desses tópicos que ela falou, porque a gente consegue medir, quando vocês perguntam, Kit, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para melhorar, já que a nota está absurdamente alta, a gente vai conseguir, pelo menos, te dar uma ideia. Olha, realmente, o seu caso é college? O seu caso é college, não tem jeito. Ou o seu caso é conseguir um LMA? Vai ter que ser um LMA. Ou coisas desse tipo, tá? Então, vamos falar sobre essas coisas todas, mas eu queria fazer uma análise também sobre como está acontecendo os últimos sorteios. Eu queria agradecer muito o Douglas Vaz, que todo sorteio ele me manda um relatório de como é que tá os sorteios, né, dos últimos sorteios do X-Present. Eu vou mostrar aqui para vocês a tabelinha que ele montou. Enquanto você pega a tabela aí, que estão perguntando se essa análise de perfil é gratuita. Gente, a gente tem uma análise gratuita feita pelo atendimento da GoNorte. Vocês entram em contato, fazem uma conversa por Skype ou por telefone com atendimento. Essa é totalmente gratuita. Agora, se você quiser uma análise completa, focada na imigração, feita por mim ou pela Kit, aí essa paga. São diferentes tipos de preço por serviço, dependendo do que você for contratar. Então, o primeiro passo, se você está interessado na análise, é conversar com o atendimento, entre em contato pelo Parceria Kit, o e-mail já está aí nos textos, entre em contato com o Parceria Kit e daí o atendimento vai falar com vocês e vocês vão saber direitinho como é que funciona. Tá, então vamos lá. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui a tabelinha para vocês. Espera só um minutinho, que eu tenho que fazer uns arranjos aqui para conseguir fazer isso, tá? Espero que o Douglas não fique chateado que eu estou mostrando. Mas olha só, essa tabelinha que ele fez, ele consegue mostrar quando subiu, quando desceu. E aqui ele vai comparar o último sorteio que a gente teve com dois sorteios anteriores, né? No último sorteio de setembro com o último sorteio de agosto, tá? Então, comparando esses dois sorteios, vejam só a quantidade de gente que saiu do pool aqui entre o 471 e 480. Então, muita gente saiu nesse último mês aqui, já foi chamado. Em compensação, olha quantas pessoas entraram nesse gap de 440 até 470. Tem muita gente. Tem quase 30 mil pessoas, de acordo com o relatório desse dia aqui. É claro que não é o mesmo relatório de hoje, mas tem cerca de 30 mil pessoas aqui nesse gap. Ou seja, para você chegar no 440, 450, já é uma coisa suada. Você chegar no 470 é muito suado. Você vai precisar de ajuda, de melhorias no seu perfil, que às vezes, por você estar mais velho, por você ter um baixo nível de idioma, por você não ter uma graduação, não vai ser possível você atingir todos esses requisitos ainda do Brasil. Então, talvez se faça necessário você vir aqui para o Canadá ou conseguir uma oferta de trabalho ou tentar um processo provincial, o que não tem nenhum problema. Tá? Às vezes as pessoas falam, mas é tão difícil conseguir uma oferta de trabalho provincial. Nem sempre. Depende do lugar onde você está indo. Claro, se você for para um lugar que não tem mercado de trabalho para você, vai ser muito difícil você conseguir uma oferta de trabalho. Né? Mas assim, a nível de X-Present, que é o que a gente vai falar, tá? Hoje tá difícil se você não estiver ali pelo menos na casa dos 465, ou se você não for Canadian Experience Class, caso volte a ter sorteio do Canadian Experience Class, tá? O que a gente não sabe ainda se vai voltar a ter. Renata, dá a sua opinião, por favor. Então, gente, eu acho que a questão dos sorteios focados no Canadian Experience Class, que a gente viu muito acontecendo dessa pandemia, foi porque, de alguma forma, o governo queria beneficiar quem já estava adaptado aqui, trabalhando, pagando impostos, estudou, já está assim, está vivendo uma vida mais canadense. Então, é justo que essas pessoas que investiram tanto dinheiro, investiram o tempo delas, é justo que elas tenham prioridade no momento desse. E é claro que com as fronteiras fechadas, quem está em outros países fica como se fosse no plano secundário. A gente não está vendo esses sorteios agora focado no Canadian Experience Class, e eu estava conversando com a Kit sobre isso. Como a gente está vendo que pouco a pouco as fronteiras estão reabrindo, provavelmente a gente não vai ver novamente, principalmente na mesma intensidade que tinha anteriormente. Porém,
Eu ainda tenho uma esperança, assim, se eles prolongarem esse fechamento da fronteira por mais um tempo, eu acredito que eles possam voltar a fazer o sorteio do SEC. E de qualquer forma, se você já está no Canadá trabalhando, você sempre vai passar na frente de quem não está. Assim, geral, das maiores hipóteses, você tem mais chance do que quem não está. Porque você acaba tendo o benefício não somente do Express Entry, mas o benefício também dos programas provinciais, que ficam mais acessíveis para pessoas que estão aqui dentro. Deixa eu só explicar duas coisas aqui que o pessoal está perguntando. Essa tabelinha aqui, ela vê a quantidade de pessoas por bracket de pontuação no pool do Express Entry. Porque toda vez que tem um sorteio, eu vou até mostrar aqui novamente para vocês, mas não, direto no site da imigração, desculpa aqui, Renata. Vou mostrar direto aqui no site para vocês como é que funciona o site do Rounds of Invitations, a página do Rounds of Invitations, para vocês entenderem do que é que eu estou falando, tá? Aqui a gente tem, então, a página do Rounds of Invitations. Então, todo sorteio do Express Entry, a gente vai ver aqui. Olha só, foram chamados 4.200 candidatos, tá? Então, ano passado, até esse ano, estavam chamando 3.900 candidatos. Então, ó, já estão chamando mais gente. Isso aqui é o quê? Bacana, que ajuda a pontuação a descer, né? Quanto mais gente sendo chamada, mais baixa vai ser a pontuação, a gente espera, né? Aqui a gente vai ter a pontuação, que foi a última chamada, 471, e aqui a gente vai ter o tie-breaking rule. Ou seja, pessoas que têm essa pontuação aqui e criaram um perfil antes dessa data foram chamadas. Quem criou depois dessa data não foi chamado, mesmo que tenha 471 pontos, tá bem? E aí é que chega a parte que eu mencionei aqui. A análise do Doug foi basicamente a respeito disso aqui, tá? Então, eu acho que ele fez a análise fazendo todos os anos, né? Os anos não, desculpa, os sorteios. Então, por isso que deu aqueles números grandes, tá bom? É isso que eu quero dizer. E a outra coisa é, talvez as pessoas não saibam o que é SEC. Então, vamos lá. O que é a Canadian Experience Class, Rê, que você está mencionando? Para pessoas que, entre outros requisitos, tenham 1 ano de experiência de trabalho no Canadá. Então, essas pessoas geralmente são quem? São pessoas que vieram acompanhando um cônjuge que estava trabalhando, pessoas que tiveram LMAE aprovado, pessoas que estão com PGWP, ou seja, pessoas que vieram para o Canadá com autorização de trabalho e puderam trabalhar aqui mais de 1 ano, 1 ano ou mais. Então, essas pessoas entram pelo Canadian Experience Class. Beleza. E o Federal Skilled Worker é quem vai vir do Brasil, né? Com de qualquer lugar do de mundo. De qualquer lugar do mundo. Tá, então vamos lá. Vamos começar com as perguntas, Rê. Será que essa pontuação do Express Entry tende a normalizar? Gente, o que é normalizar? Pandemia, o que é o normalizar? Né? Qual é o novo normal? Então, gente, normalizar é muito relativo, porque a gente viu realmente um crescimento dos sorteios, principalmente de quando começou o Express Entry até agora. A gente sempre teve aquela esperança de que voltasse por 413 pontos que bateu lá, sei lá, em 2017, 2018. Ficava só que as pessoas são inteligentes. Vocês que estão querendo migrar são muito inteligentes. Então, o que é que as pessoas fazem? Olha, eu preciso disso aqui para aumentar minha chance, então vou fazer. Então, se você pegar o nível de pessoas que está sendo aprovada, a pontuação delas, a Kitty fez um estudo. Foi o Doug também. Foi o Douglas que fez o estudo. A maioria tem mestrado. Olha aí, pega aí, Kitty. Vou pegar aqui a última tabelinha que o Doug mandou para mim. Ele fez uma análise dos dados da imigração do ano passado, tá? E aí, o que ele constatou aqui? O que ele colocou na tabelinha, tá? Então, ele colocou aqui que 40 mil pessoas que foram chamadas no ano passado já estavam no Canadá. A maior parte das pessoas eram Federal Skilled Worker, ou seja, não tinham aí a experiência de trabalho canadense. E eles também têm, a maior parte tem menos de 30 anos. Claro, porque aqui você ainda não está perdendo pontuação no Express Entry. E por último, olha só. A maior parte das pessoas tem mestrado. Tá? Então, resumindo, as jovens até 30 anos de idade, que não perderam ponto por idade, e com mestrado e experiência profissional. Então, essas pessoas passaram na frente. Tem gente perguntando se o tempo que a pessoa trabalha part-time durante o estudo conta para o SEC. Não conta, infelizmente, para o Canadian Experience Class não conta. Você tem que ter terminado os estudos. Aí, continua, Kitty. Próxima pergunta. Dólar caro fica inviável college. Concordo com você, tá muito difícil. Estudar, é claro que se tiver muito dinheiro dá, né? Mas com o dólar que tá agora, você tem 100 mil reais, 150 mil reais, um pouquinho complicado. Estudar francês no Brasil seria uma saída estratégica? O que você acha, Rê?
Então, eu acho que depende do caso. Porque acontece, se você é jovem, se você está nessa pontuação que está mais alta, né? E você tem a possibilidade de aprender o francês, pelo menos no seu B7, em pouco tempo, eu acho que é viável, eu acho que você tem mais é que estudar. O que acontece que as pessoas vêm conversar com a gente é o seguinte, por exemplo, pessoas que ainda não fizeram a prova de inglês, não têm certeza da fluência do inglês. Para pegar um outro idioma, será que você consegue pegar 2 idiomas ao mesmo tempo? Será, dependendo da sua idade, que vale a pena você investir 1 ano de francês sem saber se você vai alcançar a nota que você precisa ou se vale a pena você investir, vir para o Canadá e acelerar o seu processo? Será que a sua ansiedade você vai conseguir controlar o suficiente para esperar um tempo de aperfeiçoar um outro idioma ou não? Então, são muitos pontos que tem que ser levado em consideração. Agora, eu quero chamar a atenção de um casal de clientes que a gente atendeu, que eu achei bem interessante a história delas. Elas precisavam aumentar o inglês e aumentar o francês. Vieram para cá, estudaram o inglês e o francês, arrebentaram na prova e conseguiram a pontuação que elas precisavam. Ou seja, é um caso assim que eu achei fantástico. Elas botaram na cabeça, elas focaram naquilo dali, investiram, vieram, fizeram só inglês e francês e conseguiram bater a nota e não precisou de oferta de emprego, não precisou de programa provincial e nada. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo, mas funcionou bem para elas. Então eu acho assim, se você puder pegar o francês, cai de cabeça, pega esse francês, vai com tudo, entendeu? Eu queria contar também um caso de um cliente meu que a gente fez até o visto dele, mas infelizmente ele tinha também já uma negativa anterior, foi negado novamente. E aí a gente falou, não, o que a gente vai fazer para você imigrar? Você não conseguiu o visto aprovado. Vamos tentar o francês, vamos tentar o francês. Hoje ele me mandou um e-mail. Ele falou, consegui CLB7, foi o CLB7 ou CLB6? Já posso criar meu perfil no Express Entry? Eu falei, somei tudo bonitinho, falei, já pode criar o perfil no Express Entry. Agora você tem que fazer um pouco mais de francês para melhorar, chegar no CLB7, para você ser elegível a não somente conseguir a pontuação extra, né, do que o CLB7 dá, e dá um combo de 30 pontos extras para você, como também a se qualificar para programas de imigração provinciais, que isso é uma coisa que eu acho bacana de falar, né? Então, existem programas provinciais, como, por exemplo, o French Speaking de Ontário, que eu adoro falar sobre ele, especialmente para quem está disposto a estudar francês, que você, com um mínimo de CLB7 no francês, CLB6 no inglês, um bacharelado, 1 ano de experiência de trabalho, seja no Canadá ou no Brasil, você pode tentar esse programa. Isso significa que só tendo esses critérios você vai ser chamado? Não. É melhor que você tenha ali pelo menos CLB9, de repente no francês, e o CLB7 no inglês, para que você consiga uma nota assim bem bacana e consiga tentar esse processo, tá? Mas eu tô só dizendo assim, o francês ele faz uma diferença e ele te abre portas. Eu tô sempre falando isso para vocês. Tem alguns processos e algumas províncias que elas estão interessadas em falantes de francês. Então, assim, abram as suas possibilidades. Ficar no Brasil nessa situação. Até meu pai, Renata, eu não te contei. Meu pai me mandou mensagem. Você viu o Kit que vai abrir o programa para parents? Estou interessada. Aí eu fiquei olhando e falei assim, como assim está interessado? Você tem horror do frio daqui que você está interessado? Não estou interessado. Falei, até meu pai, que tem pavor pânico de frio, está interessado em vir aqui para o Canadá. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade muito interessante vocês aprenderem o francês, especialmente se vocês já perderam alguns pontos por conta da idade. Quando eu falo alguns pontos, eu não estou falando todos os pontos. Então, você está com 45 anos e você tentar o francês junto com o inglês, eu acho que a sua nota ainda não vai ficar uma Brastemp para vocês tentarem o processo, seja provincial ou seja direto processo federal. Mas dependendo da tua idade, dependendo do teu perfil, lembrando que para o processo de Ontário precisa ter um bacharelado. Tá? Então, se você não tem bacharelado, tecnólogo de 3 anos não é bacharelado, tem que ser bacharelado, bachelor's degree, tá? Tem que ser equivalente ao bacharelado. Você não consegue participar se você não tiver isso, tá? Deixa eu ir agora. Você quer comentar alguma coisa? Okay. Não, pra mim tá bom, é isso mesmo. Então, vamos lá. Essa pergunta, qual a quantidade de pessoas no pool tem baixado? Tem aumentado. Tá na casa ali dos 142, 143, já tem um tempinho, tá? Isso pode ajudar a nota a baixar também? A quantidade de pessoas no pool? O quê? Não entendi a pergunta. Não, mas acho que não vai baixar, não. Acho que a nota, por enquanto, não vai baixar. Só se for algum sorteio específico, aí tudo bem, pode baixar. Mas, de uma forma geral, a gente não tá prevendo que baixe, não. Principalmente se vocês pegarem o vídeo, chegaram agora, que te mostrou a tabelinha das notas da pontuação. Então, abaixo de 460 fica muito difícil com o IT. Nesse momento, né? A gente Nesse espera momento. que... eu acho assim, se a gente for muito, muito, muito otimista,
465, por enquanto. Mas menos do que isso, eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho para chegar. Ih, eu cliquei no botão errado. Agora, uma observação, assim, ela falou 465, aí você fala, poxa, então eu não vou abrir o perfil. Você pode abrir o perfil se você tiver, por exemplo, a gente pode ajudar vocês fazendo essa análise de perfil, mas se você tiver, por exemplo, o nível de francês, o nível de inglês, ou um NOC em específico que a gente está vendo que tem demanda nas províncias, e você tiver interesse em ir para aquela província, você pode tentar criar o seu perfil. Exatamente. O porém que a gente fala sempre é o seguinte, se a sua nota não está competitiva para garantir um convite e tem a possibilidade de você vir para cá estudar e trabalhar, a gente sugere que você não crie o perfil de imediato para não dar até um conflito de informações. Porque quando você cria o perfil, você está dizendo o quê? Eu quero imigrar, eu tenho interesse de imigrar. Tem interesse, é uma expressão de interesse, né? Eu tenho interesse em imigrar. Quando você está aplicando um visto de estudo, você está dizendo, poxa, eu tenho interesse em estudar e voltar para o meu país. E aí é complicado essas duas informações. Significa que você não pode, se depois você criou o perfil? Você pode. Só que aí entra toda uma explicação do seu interesse em migrar futuramente. Então, são coisas que precisam ser analisadas antes de você criar o perfil. Por isso é importante você conversar com a gente para ter uma ideia das suas chances e definir a sua melhor estratégia. Vamos lá. Para quem tem mais de 30 anos, é mais difícil obter pontuação para o Express Entry? Assim deveria focar nos PNPs? Não, 30 anos não elimina suas chances, não. E você vai ter que somar todos os outros fatores para determinar. Agora, o que a gente está falando aqui é que depois dos 30, quando você começa a perder por idade, 5 pontos por idade, talvez isso afete a sua pontuação geral. Mas, assim, depende. Vamos ver quais são os outros pontos que você tem. Eu tô com um cliente agora que eu acho que, eu não tenho certeza se ele tem 30 ou ele tem 31, mas ele conseguiu uma nota assim arrasadora no IELTS. E ele tem bacharelado em odontologia, então ele conseguiu o Professional Degree dele. Ele tá com 470. A gente tá assim no desespero para essa nota baixar um pontinho para ele ser chamado, porque ele vai fazer aniversário em novembro e vai perder 5 pontinhos. Então, assim, aqui na casa dos 470, na casa dos 470 não, na casa dos 30, assim, 30 mesmo, que eu digo na casa dos 30, dos 30 anos, se você tem uma graduação que vai te ajudar muito e um inglês sensacional, você não vai precisar, de repente, do francês. Mas começou a passar um pouquinho... Kit, alguém perguntou aqui, achei interessante. Se ele recebe o ITA e manda toda a documentação correta, tem perigo de não ser aceito? Não tem perigo, assim, a não ser que esteja a documentação errada. Mas se a documentação estiver completamente correta e você nunca cometeu nenhum crime, eu não vejo problema. Eu acho que a questão é que, às vezes, as pessoas elas não sabem o que é exatamente a documentação correta. Então, elas não sabem o que tem que colocar. Elas acham, não, eu vi um amigo meu fazendo desse jeito, vou fazer também. Gente, uma observação, sabe? O site da imigração, ele é muito bem explicado. Só que nem todo mundo tem o dom e talento de decifrar as coisas, de organizar a documentação correta. Então, a gente já pegou na Go Norte casos de pessoas que tentaram fazer sozinhas o processo do Express Entry ou do envio da documentação e foi negado. Por coisa besta. Por causa besta. E aí vem pra gente por causa de uma besteirinha, atrasou o planejamento de não sei quantos meses, entendeu? Às vezes anos. Então, é mais interessante, eu acho, até se você não quer pagar o processo todo, você contratar pelo menos a revisão de toda a documentação, para você ter a segurança de que aquilo ali passou por pelo menos 3 olhos. Porque quando a revisão vem para a Go Norte, não sou eu que faço a revisão sozinha. Eu faço a revisão, minha assistente faz a revisão. Então, tipo, é tudo junto para que a gente diminua qualquer chance e possibilidade de esquecer alguma coisa. Só para vocês terem ideia, um dos erros mais comuns que vocês talvez não imaginem é tradução com erro. A gente recebe tradução juramentada com erro, número errado, nome errado. Tudo isso tem que ser revisado antes de você enviar seus documentos para a imigração. Tem, por exemplo, já tive um caso de uma pessoa que usou a tradução que tinha também, era a tradução e a cópia certificada e não botou o original. Aí pronto. Pronto, negou. Aí. Por causa de uma paginazinha do original, que era do Police Record. Então, difícil, difícil. Estou pegando aqui Aqui, vamos lá.
Se já tiver com 440 pontos, faz o perfil ou espera a prova do francês com mais 30 pontos? Eu gostaria de responder essa. Vocês viram que quando eu mencionei lá na frente, a tie breaking rule, né? Então, se você sabe, ó, eu só tô realmente precisando disso aqui para poder criar esse perfil, para poder ser chamada, e eu tenho chances reais disso acontecer, cria o seu perfil com seus 440 pontos, para caso você ficar ali na tie breaking rule, você conseguir entrar porque o seu perfil é mais antigo, tá? Mas não sendo nesse caso, eu não tenho chances reais de ser chamado, dependendo do que você tiver como plano B ou como plano A, talvez não valha a pena realmente criar o perfil antes, tá? Como foi o que a Renata falou. Se você tem a intenção de vir para cá no final das contas como estudante, de repente não vale a pena criar o seu perfil para não ter que ficar dando 1000 explicações, tá? Tem alguma coisa a comentar, Rê? Não, eu acho que é isso mesmo. 440 é muita fé, né? É você entrar com muita fé para dar certo. É Canadian Experience Class na pandemia. Aqui você falou, perguntaram aqui qual o motivo das recusas de PR em documentação incorreta. A Renata falou um pouquinho. Gente, as perguntas são sobre como melhorar a sua pontuação para que você consiga atingir a pontuação do Express Entry, tá? Eu tô pulando as perguntas que não tem a ver com isso. Essa tem uma aqui, Kit. Minha empresa antiga negou a carta. Olerite, e-mail de colega, carteira de trabalho e afins é válido? Cara, eu já tive uma pessoa muito próxima, não era nem cliente. Eu acompanhei o caso dela, que a empresa negou. E ela enviou a documentação e o Express Entry não aceitou. O oficial pediu, ela enviou toda a documentação e não foi aceito. Talvez até pela impossibilidade deles poderem conversar com a empresa, de confirmar a NOC, etc. Mas, enfim, eu acho que tem que ver toda a documentação que você tem, ver o que pode ser feito, se existe uma defesa boa do seu caso para tentar. Mas é uma coisa bem complicada. Idade mais baixa aumenta a pontuação? Para Express Entry a gente está vendo, né, que quanto mais jovem, melhor. Então, para Express Entry, para o PNP não é muito relevante, não tem relevância, você pode ir pelo PNP independente da sua idade. Agora, uma idade avançada no Express Entry praticamente elimina suas chances. Mesmo que você tenha mestrado, doutorado, deixa a sua pontuação bem mais para baixo. Sentiram esse aumento por conta da pandemia ou é algo da época do ano? Não sei se você estava acompanhando a live no começo, mas Renata falou que isso já está acontecendo já tem um certo tempo. No ano passado, eu não sei se vocês viram, a gente teve um sorteio de... A pontuação estava bacaninha, a gente teve um sorteio do Federal Skilled Trades que deixou quem tem as pontuações mais altas, né, que o Canadian Experience Class e o Federal Skilled Worker, parados durante um mês. E acumulou aquele povo ali no pool. E a pontuação subiu. Então, entra a pandemia, acontece também essa bagunça de só chamar Canadian Experience Class, o pessoal que é Federal Skilled Worker fica ali acumulado, a pontuação, quando volta a chamar Federal Skilled Worker, sobe. Então, assim, qualquer coisinha que interfere minimamente no Express Entry, um sorteio a mais, um sorteio a menos, faz uma diferença muito grande na pontuação, tá, gente? Então, mas isso já tem um tempo. A partir de qual pontuação vocês acham seguro abrir o perfil no Express Entry? Abrir o perfil no Express Entry não é perigoso para começo de conversa. Você pode abrir o perfil com a pontuação que você tiver, mas isso não significa que você vai ser chamado. Então, muita gente pergunta pra gente assim, eu vou abrir o perfil agora, quando que eu vou ser chamado? Não sei. Você vai ser chamado se a sua nota estiver dentro da nota de corte que eles estipularem de acordo com o draw que for feito. A quantidade de pessoas, a quantidade de pontuação dessas pessoas. Então, você criar o perfil, você não precisa pagar nada, é free. Você cria seu perfil lá, mas não significa que você vai receber um convite. Mas eu já vi pessoas que receberam convite provincial, que tinham pontuação abaixo de 450, tinha lá, sei lá, 430, às vezes menos até de 400. Sim, pode acontecer, dependendo se a profissão está na lista de profissões em demanda. Mas significa que o seu perfil está lá, que você vai ser convidado? Não, não significa. A gente não sabe quem vai ser convidado. Então, assim, tem que ver o seu perfil, se sua profissão tem chance de você receber um convite provincial ou não. Se é viável você colocar, ou se é melhor você esperar ou tentar um outro plano. Como, por exemplo, aumentar o seu nível de francês, aprender francês ou tentar uma oferta de emprego.
E uma coisa que eu queria dizer, que a gente ouviu hoje, e que, bom, eu não sei se isso vai mudar, eu imagino que isso vai mudar com o tempo, é que com essa questão, por exemplo, as pessoas que queriam as pontuações extras para vir estudar aqui no Canadá, né? De vir estudar aqui no Canadá, de ter um curso no Canadá. E agora, com essa questão da pandemia, as aulas estão sendo online. Aparentemente, apesar de ter isso não prejudicar o seu PGWP, se você fizer o seu curso mais 50% online, você não vai receber a pontuação de educação canadense. Tá? Então, eu acho que isso é importante. A princípio, isso ainda não mudou. Isso aí que a gente falou tá correto. A gente está num grupo de consultoras, todos eles argumentaram esse mesmo ponto. Só que eu tenho esperança de que o governo reavalie essa situação. Afinal de contas, se eles estão liberando esse estudo online, se o college é canadense e se a pessoa não pôde estudar aqui presencialmente por causa da pandemia, eu penso que eles têm que flexibilizar isso, ou eu penso que os próprios estudantes devem entrar com baixo-assinado com a reclamação nos consulados, pedindo que eles reavaliem, porque não é justo a pessoa pagar em dólar canadense, estudar numa instituição canadense e não ter direito à educação canadense. Vamos fechar a live com uma última pergunta que tem a ver com vistos, Renata? Vamos. Porque isso aqui é só para a gente tentar, de repente, dar uma orientação para o pessoal que está agoniado, tá? Tô vendo que tem muitos vistos sendo negados. Antes de tudo, Rê, você está tendo muitos vistos negados? Não. É verdade que a gente teve mês passado, foram 2 ou 3 vistos negados. Me chamou a atenção que 2 desses vistos foram enviados para países na África, ou seja, países que não falavam português, e essas aplicações tinham sido antes da regra mudar, antes de 2 de setembro, foram enviadas em português. Então, eu me questionei se essas aplicações tinham sido, de fato, corretamente analisadas. Eu entendo que a gente está no meio de uma situação atípica em que o consulado está com a equipe reduzida, enviando as aplicações para outros lugares. Eu entendo que possa haver erros. Você falou consulado? O consulado canadense está com a equipe reduzida. Eu entendi o Bolsonaro, reduzida. eu falei o Bolsonaro está com a equipe reduzida. Não, o consulado. Enfim, tá a situação atípica. A gente não teve até agora uma enxurrada de negativa, tá? Não tivemos. É claro que se juntar a Go Norte com os 3 que teve negado esse mês e junto com outras agências que também tiveram negativas e tiveram aplicações enviadas para a África, claro que a gente vê um montante de pessoas, principalmente porque a gente não tem recebido aprovações. Então, qual foi a atitude da gente quando teve esses 2 vistos negados? A gente entrou com solicitação de ATIP para entender a razão do oficial e a gente vai estar reaplicando o visto dessas pessoas porque a gente entende que elas qualificam e têm a condição financeira para ter o visto aprovado. Então, não vamos, assim, pegar uma amostragem do que está acontecendo agora e generalizar. Não é o caso. Eu acho que o impacto dessas negativas tem sido maiores porque vocês não estão vendo os vistos aprovados. Porém, se vocês pegarem, muita gente teve pré-aprovação de visto. A gente teve muita gente. Teve uma semana que foi tanta pré-aprovação de visto que eu tava assim, no computador, meia-noite, vinha enxurrada, tipo 10 a pré-aprovação. Chegou até as 4 horas da manhã, tava chegando a pré-aprovação de visto. Tava chegando pré-aprovação. Então, assim, pré-aprovação é praticamente o visto já está quase aprovado. Então, assim, a notícia boa é que a gente está vendo que eles estão se movimentando e a gente recebeu um monte de pré-aprovação. Então, o fato de ter tido 2 negativas não significa que está todo mundo sendo negado. E a pergunta que ela falou, devemos ter medo disso ou devemos não aplicar agora? O que você acha sobre essa questão de aplicar por agora? Então, gente, eu acho o seguinte, presta atenção. Se você quer aplicar porque você está na ansiedade e você não tem a comprovação financeira toda ainda e você quer só sentir que seu processo está em andamento, não faça isso. Conversa com a gente primeiro. Marca uma análise de visto para a gente ter uma ideia da sua situação financeira, empregatícia, imposto de renda e tal. Se você estiver com tudo no lugar e o seu intake vai ser para maio, porque para janeiro já não dá mais tempo. Então, se o seu intake vai ser para maio ou para setembro, o seu planejamento tem que, de fato, começar agora. Por quê? Porque, primeiro, para ser aceito no college, eles geralmente, dependendo da concorrência do college, da qualidade do seu college, eles pedem com 1 ano de antecedência que você comece o processo de matrícula. Então, você já deve estar nesse processo de matrícula. Se o intake for para maio, a gente tem que dar entrada no visto agora em dezembro.
Então, aí sim, você tem que estar preparado para dar entrada nesse visto. Então, já passou da hora de você fazer uma análise de visto. Agora, se o seu intake é para setembro, ok, você ainda tem um tempo para programar essa análise de visto, organizar a sua documentação financeira e dar entrada um pouco mais para frente, talvez em março. Mas é muito, muito importante essa época de pandemia, dessa época que o dólar já está 4,5, 4,10. 4,23 hoje, Renata. 4,23 hoje. É muito importante que você cuide da sua comprovação financeira mais do que nunca. Não vá pelo mínimo, não vá achando que só aquele primeiro ano vale. Se o seu dinheiro não dá para você pagar um college de 2 anos, resume, tenta primeiro um certificate de 1 ano e depois você pede extensão aqui. É comum as pessoas fazerem 1 ano, depois 1 ano e pegar o PGWP para os 2, 3 anos. Então, faça o seu planejamento com o que dá no seu bolso. O mundo perfeito é o quê? Pegar um curso de 2 anos, pegar PGWP de 3 anos, esse é o perfeito, mas nem sempre a gente pode ter o perfeito. Então, se a gente não pode, a gente vai fazer um planejamento menor, mas a gente vai fazer acontecer. Então, vamos conversar, vamos colocar todas as ideias no papel, ver todas as possibilidades e entrar com essa aplicação de visto da maneira mais segura possível. Isso aí. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu achei muito bacana. Eu gostei de mostrar as coisas aqui, os relatórios do Doug para vocês. Ele é sempre muito... A palavra que eu quero eu não tô achando. Ele tá onde, Kisha? Ele tá em Toronto ou ele tá aqui? Eu acho que ele tá em Toronto. Ele recebeu convite do Canadian Experience Class. Então, eu faço um convite para ele vir aqui em British Columbia quando ele vier, para ele almoçar aqui com a gente da Gonorte. E agradecimento por essa tabela que ele fez maravilhosa, que deu pra gente assim, um panorama geral de toda a pontuação. Nossa! Vou falar para ele então. Muito bacana. Muito obrigada por ter participado. A gente vai trazer, Renata, de repente, no final desse mês novamente ou no começo do mês que vem para fazer essa live sobre os study permits. E aí vocês vão poder encher a gente de perguntas sobre residência temporária, tá? Mas a live de hoje realmente foi focada na residência permanente e como vocês podem fazer para melhorar a pontuação de vocês pelo Express Entry ou então, né, começar a olhar para outros processos de imigração que estão aí, mas que vocês ainda não conhecem, tá? A gente fala sobre esses processos durante as nossas consultas. Vou deixar você se despedir do pessoal. Tem alguém falando aqui que o Douglas merece um LMAE nosso, pra gente fazer o LMAE dele pelo trabalho que ele fez. Bom, gente, obrigada por vocês acompanharem. Continuem mandando perguntas, continuem entrando em contato com a gente. Se a gente, por acaso, não souber responder alguma coisa, a gente vai pesquisar, a gente vai atrás, a gente vai incomodar a imigração, vai ligar, vai correr atrás da informação para te deixar o máximo assim que a gente puder informado e preparado para vir para o Canadá. Eu sei que vocês estão correndo atrás do sonho da mesma forma que um dia eu corri atrás do sonho, que a Kit correu atrás do sonho e a gente está vivendo esse sonho agora. É um investimento alto, é duro, nem sempre é fácil, nem sempre cai do céu. A gente tem que trabalhar muito, correr atrás dessa nota do IELTS. Eu tive que fazer o IELTS várias vezes para chegar na pontuação que eu precisava, mas não desanime. É trabalhando duro que a gente consegue chegar onde a gente precisa. Então, assim, estamos aqui como uma ferramenta para te ajudar a alcançar o seu objetivo, tá? Como a Kit falou, não é questão financeira. Isso também é importante, porque a gente precisa ser pago pelo trabalho que a gente faz, mas o foco não é esse. O foco é ajudar mesmo as pessoas a virem para o Canadá da melhor maneira, da maneira mais segura e poder fazer uma vida aqui, como a gente tem feito. Então, muito obrigada por acompanhar, muito obrigada pelo carinho que vocês têm dado para a Gonorte, para a Kit. A gente recebe todas as mensagens e a gente fica muito grato por isso. Tá bom? Beijo grande para vocês. Beijo, gente. Caso vocês tenham interesse em fazer, então, essas consultas com a gente, processo de residência permanente, residência temporária, análise de visto, é só entrar em contato através do parceriakit@gonortesa.com que a gente vai te atender com o maior prazer. Então, até a próxima live na semana que vem, gente. Tchau, gente. Tchau.